Olá, querido aluno do Socorro Concurseiro e Vou Passar. Eu me chamo Léo Alves e serei o seu facilitador na disciplina Direito das Pessoas com Deficiência, focado no concurso do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. É um prazer grande estar aqui com você. Espero que aproveite bastante as nossas aulas, que terá por objetivo fazer com que você acerte todas as questões dessa disciplina na sua prova. Para isso, nós vamos trabalhar então a parte teórica do nosso conteúdo e trazer algumas questões ao longo da nossa aula, direcionando o seu pensamento para estar em conjunto com aquilo que a banca espera que você responda. Você vai perceber que nós vamos além do trivial, além do basicão, para que você não caia em nenhuma casca de banana. Então, conte comigo, vamos juntos e ao longo das nossas aulas vamos arrebentar nessa disciplina. É um assunto que eu tenho bastante prazer em estar ministrando para você, porque tem uma relevância social muito grande. Então, além de ser uma disciplina importante para a nossa prova, porque você vai ver ao longo das nossas aulas que muitos alunos que não vão estar estudando com a gente, eles vão deixar de lado essa disciplina, o que é um erro grave, mas você, nosso aluno, vai ter todas as ferramentas disponíveis para tirar e acertar, né? Tirar todas as dúvidas com a gente e acertar todas as questões. Nós temos um canal direto no WhatsApp, um grupo onde você pode estar me enviando eventualmente as suas dúvidas, pode me mandar por e-mail, pode solicitar qualquer explicação complementar, pode acrescentar o que você quiser, tirar alguma dúvida, sem perder o foco na nossa prova, né? Porque o importante aqui, muito mais do que sairmos expert nesse assunto, é que nós possamos acertar as questões da nossa prova. E se puder, nos tornarmos também seres humanos melhores, né? Porque a tônica dos seres humanos é a diversidade, mas somos todos humanos, apesar de nossas diferenças. Perfeito? Então, direito das pessoas com deficiência, nós vamos começar com a análise do nosso edital. Então, um edital que ele não é tão extenso assim, embora algumas legislações elas vão nos trazer muitos assuntos e a banca examinadora ela vai pensar dentro desses assuntos algumas questões e aqui a gente já vai bater de cara o que seria mais importante para a gente, ok? Primeiro tópico vai trazer a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, um verdadeiro marco na mudança de paradigma relacionado aos direitos inerentes às pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência que durante muito tempo, dentro da análise de um processo histórico na humanidade, já foram vistas como doentes, como aberrações, como anomalias. Isso foi reforçado, né, pela cultura popular, por uma certa mitologia que existia em torno das pessoas com deficiência, sendo considerado por vezes castigo divino, pessoas amaldiçoadas. E essa convenção, ela vai culminar, ela vai reunir, ela vai sintetizar, portanto, essa mudança de paradigma relacionada às pessoas com deficiência, que são, acima de tudo, pessoas, são seres humanos e dignatários, por assim dizer, de todos os direitos, que pertencem a toda a família humana, a todas as outras pessoas. Então, qualquer forma de preconceito, qualquer forma de discriminação que porventura ainda existisse, vão ter fim pelo advento da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. A começar pelo próprio nome, que vai excluir qualquer tipo de eufemismo. E a definição de pessoa com deficiência também não vai deixar mais nenhuma dúvida e que a legislação dos países, dos estados partes, que vão somar mais de 150 países que vão ser signatários dessa convenção, esses países eles vão adaptar as suas legislações nacionais àquilo que vai ser previsto na convenção. Perfeito? Então, a Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, assinada na cidade de Nova York, em 30 de março de 2007. Então, esse ano ele passa a ser lembrado como ano de uma mudança de perspectiva em relação à visão que se tinha das pessoas com deficiência. E no âmbito interno, ela entra no direito interno com o mesmo status no caso de norma constitucional, porque foi dado o mesmo tratamento dado para as emendas constitucionais, qual seja, aquela previsão lá no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, ou seja, aquela mudança introduzida pela emenda 45,
ou seja, os tratados que versem, os tratados internacionais cujo Brasil seja signatário, que versem sobre direitos humanos e que obedecerem àquele rito previsto no artigo 5º, parágrafo 3º, 2 turnos de votação nas 2 casas legislativas, com a maioria de 3/5, vão receber então o tratamento de emenda constitucional. Ok? Portanto, estando acima e revogando a partir da entrada no direito pátrio todos os dispositivos que lhe forem contrários. Perfeito? Então esse é o entendimento. A partir daí a gente já consegue perceber a importância da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ou como é conhecido, a Convenção de Nova York. Para a gente, toda vez que nos referirmos nas nossas aulas convenção, estaremos nos reportando à Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Perfeito? O tópico 2 do nosso edital, ele vai trabalhar a constitucionalização dos direitos das pessoas com deficiência. Então, a nossa Constituição, a Constituição Cidadã de 1988, ela é uma Constituição que vai dar uma importância muito grande para os direitos e garantias fundamentais, vindo inclusive antes, no seu texto, da organização do Estado. E as pessoas com deficiência não vão ficar de fora da Constituição. O que você tem que ter em mente? Todos os direitos e garantias fundamentais voltados para toda a população, para toda a sociedade, também vão incluir as pessoas com deficiência. Mas devido à incapacidade de longa duração, e aí nós vamos ver um pouco mais à frente o conceito de pessoa com deficiência, que pode ser de natureza física, de natureza mental, enfim, vão impedir que essas pessoas possam gozar a plenitude dos direitos que as demais pessoas que não têm nenhum tipo de impedimento vão gozar. Então, em virtude dessa incapacidade, e essa visão ela vai mudar radicalmente a partir do advento da Convenção, porque a deficiência sai da pessoa e passa a integrar o corpo social, é isso que nós vamos ver ao longo da nossa aula, isso vai fazer toda a diferença para a nossa prova. Mas a Constituição Cidadã, então, é uma Constituição garantidora de direitos. A partir da nossa Constituição, a partir da própria Convenção, que é posterior, a partir das normas de direito interno que vão se adequar tanto a essa nova realidade introduzida pela Constituição de 1988, mas principalmente a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, nós vamos ter uma política nacional para a integração das pessoas com deficiência, com diretrizes, objetivos e instrumentos próprios que vão ser lançados para a consecução dos objetivos propostos. No tópico 3, nós já vamos trabalhar com a legislação e vamos ver algumas diferenças, ou seja, a necessidade da adequabilidade da legislação nacional àquilo que prevê a norma internacional, a convenção, como um norte, como uma diretriz, como uma baliza que deve ser seguida pelos estados partes que aderiram à convenção. Nós temos a Lei 7.853 de 89 e o decreto que a regulamenta, que é o decreto 3.298. Essa lei e o decreto que o regulamenta vai tratar da responsabilidade do Estado brasileiro, ou seja, do poder público, por meio da oferta de serviços e direitos e garantias proporcionando a essa parcela da população, no campo da educação, no campo da saúde, no campo do trabalho e formação profissional, na capacitação de pessoas que vão trabalhar junto com as pessoas com deficiência, na própria acessibilidade, aqui exemplificada pelas edificações, a criminalização do preconceito, ou seja, a tipificação de condutas proibitivas relacionadas às pessoas com deficiência. Então, o preconceito é algo ainda muito presente, ok? E aí, quando falamos da diversidade, nós temos, então, hoje o Estado brasileiro ele tendo que intervir, porque mais é crescente, né, a questão do preconceito, da descriminalização, seja por opção ou a questão da sexualidade, a questão da idade, crimes motivados por diversidade étnica. Então, todas essas questões, a questão do gênero, então tudo isso está em pauta, está em discussão. E o direito da pessoa com deficiência ganha uma importância tão relevante que aparece, inclusive, agora nos nossos editais.
Categorias de deficiência, nós vamos ver essa diferenciação da legislação nacional, né, que coloca lá algumas categorias de deficiência, a deficiência física, auditiva, visual, mental, múltipla e a definição que vai aparecer lá na convenção. A Lei 10.048 de 2000 e também a Lei 10.098 vão tratar, respectivamente, da prioridade de atendimento, e aí nós não podemos confundir prioridade com privilégio, e a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência que venham a sofrer com a mobilidade, sua mobilidade reduzida. Nós temos ainda, complementando a legislação, o Decreto 5.296. E no tópico 6 aparece para a gente algumas especificidades, como é o exemplo da reserva de cargos em empregos públicos e estaduais para as pessoas com deficiência. Então nós vamos ver qual é o amparo legal, qual é a ideia que vai embasar, né, a reserva de cargos em empregos públicos e estaduais para pessoas com deficiência. Temos também a questão do acesso à justiça, que vai estar espaçado em todas as legislações, a ação do Ministério Público como o titular, né, da ação civil pública, como defensor dos direitos difusos, dos direitos coletivos. Então o Ministério Público tem esse papel muito importante para a consecução do direito das pessoas com deficiência. E aqui vai aparecer a ação civil, a tutela jurisdicional. Nós vamos colocar aqui alguns exemplos de como isso vai ocorrer na prática. A ação civil pública para a tutela jurisdicional dos direitos individuais também. E por último, vamos também estar trabalhando o decreto 186 de 2008 em conjunto lá com a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Nesse primeiro ponto, então, nós vamos ter vários encontros. Eu não vou aqui determinar de antemão quantos encontros nós teremos, mas serão encontros suficientes para esgotarmos o nosso assunto. Você tem uma noção, só nesse primeiro tópico da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, nós vamos ter 4 encontros, onde nós vamos trabalhar conteúdo e vamos trabalhar também uma série de questões para que você possa massificar os assuntos aqui estudados. Ok? Feita então essa introdução, vamos começar já na nossa primeira aula trabalhando a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, a Convenção Internacional de 2007. O primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção é exatamente para a data. Então, o ano de 2007. Veja, a nossa Constituição, a Constituição Federal, ela é de 1988, mas as legislações que vão tratar sobre o tema, sobre o direito das pessoas com deficiência no âmbito interno, com a exceção, né, do Estatuto das Pessoas com Deficiência, que vai ser de 2015, elas vão ser todas anteriores à Convenção Internacional do Direito das Pessoas com Deficiência. E isso já liga um farol para a gente, porque se as legislações atuais, com essa mudança de paradigma, elas vão ter como base a Convenção Internacional, se na nossa prova cai, por exemplo, dizendo que essas mudanças, elas têm por base as modificações ocorridas lá na década de 80, na década de 90, até mesmo na década de 70 do século passado, elas vão estar com incorreção. Então, o fator temporal aqui é importante para que nós possamos nos situar temporalmente falando. Ok? No âmbito interno, ela então obedeceu aquele rito, portanto, ela vai ter o status, vai ser equiparada à emenda constitucional, com base no que prevê lá o artigo 5º, né, da Constituição, no seu parágrafo 3º, perfeito? Então é aquele rito da maioria de 3/5 em 2 turnos de votação nas 2 casas legislativas, equiparado, portanto, à emenda constitucional. Tem força de norma constitucional a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que, ratificada no âmbito interno pelo Decreto 186, porque é competência exclusiva do Congresso Nacional, né? Ratificar acordos internacionais cujo Brasil aí ele tenha sido signatário. Tranquilo esse primeiro ponto, essa introdução pra gente? Ok. Primeiro artigo lá da nossa convenção vai nos trazer o objetivo, ou seja, qual é a finalidade da convenção, ok? E aí eu quero que você fixe nos verbos, ou seja, objetivo de promover, de proteger, de assegurar. Então vamos lá, primeiramente, quero que você fixe os verbos. O objetivo da convenção é promover, proteger e assegurar. Promover, proteger e assegurar. O quê?
o exercício pleno e equitativo. E aí há uma diferença já de cara entre igualdade no sentido estrito da palavra e equidade. Equidade e igualdade. Então, mais à frente, nós vamos voltar a comentar isso aí. Ou seja, o exercício pleno e equitativo não significa uma igualdade material, mas uma igualdade de oportunidade. Então, muitas vezes, o papel do Estado vai ser esse. Então, se alguém no Estado é em desvantagem para o desfrute de algum direito previsto para todos, um dos papéis do Estado é por meio de ações afirmativas ou até mesmo de uma discriminação positiva, fazer com que todas as pessoas possam concorrer em igualdade de condições o desfrute de um direito, de uma garantia fundamental. Esse é um dos papéis do Estado. Então, o objetivo da Convenção, cujas legislações nacionais devem adaptar-se, é promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais para todas as pessoas com deficiência. E ainda, então seria uma primeira parte, né? Promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais para as pessoas com deficiência, parte 1. E a segunda parte, ou seja, eu tenho que promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo dos direitos, mas promovendo o respeito pela sua dignidade. Então não se trata aqui de ações assistencialistas. Não se trata de ações assistencialistas. Se trata da aquisição, da proteção, da segurança relacionada ao exercício dos direitos na sua plenitude, mas com a participação, com o protagonismo da pessoa com deficiência, com a sua autonomia, com a sua independência. A fruição dos direitos tem que vir dentro desse contexto, senão é esmola, senão é assistencialismo. E não é isso que se busca, porque não há pessoa deficiente. A pessoa com deficiência, mas essa deficiência ela só se torna um impedimento definitivo se eu tenho barreiras intransponíveis no seio da sociedade. E o papel do Estado é retirar essas barreiras. Portanto, uma mudança de paradigma significativo. A deficiência sai da pessoa e passa a integrar o corpo social. E isso fica nítido para a gente ao analisarmos o conceito ainda no artigo 1º da Convenção, o conceito de pessoa com deficiência. Se não, vejamos. Então, a pessoa com deficiência são aquelas que vão ter um impedimento. Então, palavrinha-chave para a gente. Anota essa primeira palavra aí pra gente. Impedimento, ok? Agora, um impedimento, qualquer impedimento? Não, é um impedimento de longo prazo. Impedimento de longo prazo. Segunda palavra do bem, segunda palavra-chave que eu quero que você guarde no seu coração pro dia da prova. Então, pessoa com deficiência, segundo a definição da Convenção, são aquelas pessoas com um impedimento de longo prazo. E nós vamos ver o que significa esse longo prazo. Esse impedimento, ele pode ser de natureza física, é o primeiro ponto que aparece para a gente. Ele pode ser de natureza mental, ele pode ser de natureza intelectual e ele pode ser de natureza sensorial, ok? Sem ser definitiva essas definições, mas servem de base para que nós possamos ter um parâmetro. Então, a natureza do impedimento de ordem física, mental, intelectual ou sensorial. Mas, esse é o primeiro ponto. Então, veja que o conceito de pessoa com deficiência, ele vai ter também duas partes. A primeira parte são os impedimentos inerentes à pessoa, ok? Então, duas partes. Impedimentos inerentes à pessoa. De natureza física, de natureza mental, de natureza intelectual e de natureza sensorial. 4 impedimentos que aparecem. É a primeira parte. Isso por si só não é um impeditivo definitivo para o desfrute de um determinado direito. Aí vem a segunda parte agora, que em interação com diversas barreiras, essas barreiras podem ser barreiras políticas, barreiras econômicas, socioeconômicas, podem ser barreiras ideológicas, podem ser barreiras físicas,
Então, diversos tipos de barreiras. Essas barreiras ou o impedimento em interação com a barreira pode obstruir a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, essa é a definição. Esse é o conceito de pessoas com deficiência. E esse conceito ele é dividido em duas partes. E está aí a mudança do paradigma. Por quê? Porque antes a visão era que a deficiência era um fim em si mesmo. Ou seja, a deficiência era inerente à pessoa, ao indivíduo. Ora, se a deficiência está no indivíduo, ou nós curamos o indivíduo, nós tratamos o indivíduo, ou não há solução para o problema do indivíduo, ok? Ou seja, o problema ele não é da sociedade, o problema ele não é do Estado, não é um problema de ordem social. Mas a partir dessa perspectiva, que não é a deficiência em si que impede o desfrute, o usufruto de um determinado direito, e sim a existência de barreiras que em interação com o impedimento vão dificultar ou vão impedir que o indivíduo usufrua plenamente, né, que ele goze plenamente em igualdade de condições com as demais pessoas de um determinado direito que vai ser destinado a todos. Esse é o pensamento. Então o enfoque sai do indivíduo e passa a ser responsabilidade, passa a ser compartilhado por toda a sociedade. Essa é a visão, essa é a mudança fundamental introduzida pela Convenção. E o conceito, então, duas partes, uma parte intrínseca ao indivíduo, que é um impedimento existente, e uma parte extrínseca, uma parte voltada para a interação ambiental. Então, somente quando você analisa um impedimento em interação com o ambiente, há a possibilidade de determinar se um determinado indivíduo ele é ou não uma pessoa com deficiência. Então, é um conceito que há uma total modificação, né, no seu entendimento a partir da Convenção. Então, por isso ela é um marco, por isso ela representa uma mudança de paradigma. E por isso que eu, assim, fico fascinado ao estudar essa legislação, porque amplia a nossa visão, amplia o nosso entendimento, não é? E nos faz, claro, crescer. Vamos lá. Então, primeiro passo, artigo 1º, aparece lá o objetivo da Convenção e aparece também logo de cara a definição quem são as pessoas com deficiência para a Convenção, ok? E aqui agora eu faço um paralelo para você, para que você possa logo de cara matar qualquer questão que caia sobre esse assunto na prova. E vai cair. Vai estar presente na sua prova, direto ou indiretamente, a definição do conceito de pessoa com deficiência. Quem são as pessoas com deficiência? Então, vamos recapitular? Para a Convenção, quem são? São aquelas que têm impedimentos de longo prazo. Ok, Léo, ainda estou com uma pulga atrás da orelha desse impedimento de longo prazo, que isso aqui pode definir se a questão vai estar certa ou errada, ok? Então nós vamos ver posteriormente que o longo prazo é um período determinado. Então 2 anos, vamos matar logo de cara, né? 2 anos para frente, para mais, esse impedimento é considerado de longo prazo. De 0 até 2 anos não é considerado, então, um impedimento de longo prazo. Então, o impedimento passa a ser de longo prazo aqueles impedimentos que nós vimos, né? Impedimento, ele pode ser físico, ele pode ser mental, ele pode ser intelectual, ele pode ser sensorial. Então, passou de 2 anos, por isso nós temos lá no INSS os peritos, né, do INSS, e aí você tem um afastamento laboral, por exemplo, durante um certo período, você comparece lá na perícia, aí você comparece novamente, vai renovando, então chegou nesse limite de 2 anos, você é enviado para uma junta, e essa junta vai decidir, vai avaliar, né, e vai bater o martelo. Olha, esse impedimento, ele é um impedimento definitivo, ou ele já se tornou um impedimento de longo prazo, o que vai capacitar você a ser enquadrado, né, na situação de pessoa com deficiência, ainda que essa deficiência não seja definitiva para a sua vida toda, mas nós temos então um período que vai demarcar, e esse período nós vamos encontrar numa legislação interna que vamos ver posteriormente. Mas eu quero que você entenda aqui agora, são aquelas pessoas então que têm impedimento de longo prazo, a natureza do impedimento, né, física, mental, intelectual ou sensorial, tem que aparecer isso na nossa prova, não tem como fugir disso, os quais, em interação com diversas barreiras, que é a segunda parte da definição, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições
com as demais pessoas, né? Ou seja, de forma equânime. E é isso que visa a convenção, né? Buscar essa equidade entre o desfrute dos direitos fundamentais e das garantias aí para todas as pessoas. Quem são as pessoas com deficiência? Agora, para a legislação brasileira, ok? A legislação anterior à convenção, vamos ver qual era o tratamento dado para o assunto na legislação nacional. Então, primeiro nós temos aqui uma aberração, né? Ou seja, um decreto. O decreto que regulamenta a Lei 7.853, em seu artigo 3º vai definir o que é pessoa com deficiência. Então, isso aí já é uma coisa bem controversa, mas não vamos entrar nesse mérito. Vamos deixar para os doutrinadores. Vamos nos ater que, no artigo 3º do decreto 3.298, a definição de pessoa com deficiência. Toda perda ou anormalidade. Bom, aqui você vê que nós já criamos uma categoria de ser humano, né? Nós temos os seres humanos normais e nós temos aqueles seres humanos anormais. Bom, a partir dessa ideia, desse pensamento discriminatório, preconceituoso, não é de se estranhar que o preconceito esteja arraigado na nossa cultura, no nosso inconsciente, porque a própria legislação ela vai materializar esse pensamento equivocado. Se formos comparar então com a convenção, fica gritante esse disparate, né? Toda perda ou anormalidade. Bom, o que é ser normal? Somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo e não existe uma única pessoa igual, idêntica à outra. Então, uma das características que nos identifica é a diversidade. Nós somos seres humanos porque somos diversos. A diversidade dos seres humanos e da humanidade é o que nos caracteriza, ok? Então, anormalidade é uma palavrinha que não cai muito bem. Toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica, anatômica, que gere incapacidade para o desempenho da atividade. Então veja, aqui a deficiência é colocada como um fim na própria pessoa, ou seja, existe pessoa deficiente, certo? Não existe pessoa com deficiência, porque essa deficiência ela é encontrada nela mesma. Então, ou você trata a deficiência ou não há o que se fazer, certo? Não há o que se fazer. Por quê? Porque a anormalidade, a deficiência, ela é própria do indivíduo e ela que não é condicionada a fatores ambientais. Então, perceba que aqui há uma visão, sobretudo, de saúde. É um problema de saúde pública. É um problema de ordem médica, né? Problema de ordem médica, de intervenção médica, de intervenção no campo da saúde. Ao contrário, ou diferente do que entende a convenção. A convenção já vê a questão da deficiência, é uma questão basicamente o que? Social. É uma questão social. Não há indivíduo deficiente. O que há é uma sociedade deficiente que não permite, pelas adaptações, pelo desenho universal, né, nos seus programas, nos seus projetos, nas suas ações, a inclusão das pessoas com deficiência para a fruição dos seus direitos e garantias fundamentais. Então, sobre essa perspectiva, o impedimento, que obviamente existe, que vai dificultar, ele não impossibilita, a não ser que nós não tenhamos as condições materiais, psicológicas, ideológicas, políticas, econômicas, sociais, para que a pessoa com deficiência ela possa exercer plenamente a sua cidadania. Entenderam então a diferença? Tranquilo para a gente, essa mudança de paradigma presente na convenção, que a legislação pátria, a legislação nacional, ela tem a necessidade então de adaptar-se para que não venha incorrer em inconstitucionalidade, uma vez que a convenção ela já tem esse status de equiparação à emenda constitucional. Portanto, a norma constitucional, enquanto a legislação infraconstitucional, hierarquicamente, tem que necessariamente estar subordinada àquilo que prevê a norma constitucional. Ok? Então, tudo que lhe for contrário, obviamente, tem que ser modificado ou já é tacitamente revogado, uma vez que a legislação, né, constitucional, que se equivale à emenda constitucional, ela já tem vigor, né, no direito pátrio. Perfeito? Esse entendimento para a gente, muito tranquilo, né? Então se liga, né? Aqui, ó, o MB
O MB é o meia boca. Então, nós, alunos aqui do Sou Concurseiro e Vou Passar, você, meu querido aluno, aluno do professor Léo, você jamais pode pensar, né, no meia boca, no meio termo. É aquela pessoa mais ou menos, mais ou menos, né? Mais ou menos. Isso aqui é uma coisa que me causa profunda tristeza. Quando alguém diz para mim assim, olha, eu falo assim, vem cá, meu querido, como é que tá os teus estudos? Ah, professor, mais ou menos, né? Dá vontade, chega de correr, não sei, de mudar de lugar, né? Aluno meu não, aluno meu, como é que tá? Tá excelente, professor. Tá uma maravilha, tá a melhor coisa do mundo. A melhor coisa do mundo é estudar. Estou forte. Vamos lá, vamos ganhar, vamos vencer, né? Vamos com tudo, não vamos parar. É isso, conquistar o objetivo. Foco na missão, esse negócio de meia boca, de mais ou menos, deixa isso aí para a concorrência, para os mucureba, para aqueles que não têm acesso aos conteúdos que vocês estão tendo, para quem não está focado, quem não está determinado, ok? Então esse adendo é importante porque eu não quero ver aluno meu chorando, aluno meu reclamando, aluno meu com soninho, aluno meu festando. Não, pessoal, nada de ser meia boca. Para vencer, nós temos que ser sempre, em tudo que formos fazer, excelentes. Excelentes. Não melhores que ninguém, né? Não temos essa preocupação. Somos melhores do que nós mesmos, ok? Isso aí sim, isso aí eu sempre vou cobrar de você. E você pode cobrar de mim também, beleza? Então se liga aí. Isso aqui é uma dica pro mucureba, né? Pro meia boca, pro mais ou menos. Ô meu amigo, deixa de ser mais ou menos. Vamos lá. O conceito de impedimento de longo prazo. Então, nós vamos buscar esse conceito lá na lei 12.435/2011. Léo, eu preciso decorar essa nomenclatura das leis? Não precisa, ok? Mas eu trago para o seu conhecimento, porque nós não somos o quê? Meia boca. Você viu uma palavra, poxa, impedimento de longo prazo. O que é isso, hein? Vai ficar martelando na sua mente. Então você tem que ter curiosidade para ir lá e saber, porque você não é o meia boca, né? O mucureba, você não é. Você é o excelente, você é o que vai passar, você é o aluno, sou concurseiro e vou passar. Então impedimento de longo prazo aqui pra gente, olha, aqueles que incapacitam a pessoa com deficiência para a vida independente, ó. Vida independente. Porque veja, a deficiência, né, ela vai ser diametralmente oposta à independência, né? Porque nem sempre a deficiência em si vai causar dependência. Se você tivesse condições para o exercício pleno dos seus direitos, ok. Mas se esse impedimento ele causar dependência para a vida e, sobretudo, também para o trabalho, aí vai ser considerado, sim, deficiência. Ok? Então, impedimento de longo prazo é aquele que incapacita a pessoa com deficiência para a vida independente, ou seja, sem autonomia. Ok? Então, vamos lá. Palavrinha do mal. Dependência. Dependência, né? Palavrinha do mal. Certo? Palavrinha do bem. Autonomia. Autonomia. Você está anotando aí as palavrinhas do bem que eu estou te passando e as palavras do mal? Você tem que fazer uma tabelinha com todas as palavras do bem, que vão tornar a sua questão certa. E do outro lado, as palavras do mal, que vão aparecer na sua prova e tornam a questão errada. Eu quero essa tabelinha, ok? Para que você possa matar a questão com extrema facilidade. Então, autonomia, palavra do bem, certo? Palavra do bem. Ok? Então tá aqui o conceito de impedimento de longo prazo. Você vai ver por aí as pessoas jogando conteúdo sem explicar o porquê. E aí não adianta, né? Vamos lá. Ok. Conceito que vai permear toda a convenção e que eu quero que você leve para o seu coração também. Nada sobre nós sem a nossa participação. Ou seja, vamos lá, coloca aí outra palavrinha do bem, ó. Protagonismo. Protagonismo, participação, né? Inclusive na convenção, né? Participação, duas palavrinhas do bem. Então as pessoas com deficiência são protagonistas na luta pelos seus direitos. Elas participam, ok, ativamente, inclusive das políticas públicas voltadas para atender suas demandas.
Não é isso? Então, conceito, ó, nada sobre nós sem a nossa participação. É o pensamento que vai reger a atuação, muitas vezes organizada, né, das associações e das entidades que representam as pessoas com deficiência. Beleza? Então, entrando na parte conceitual. Primeiro conceito que aparece para a gente, olha, o que é a comunicação? Quando estivermos falando de direito das pessoas com deficiência, comunicação é algo amplo, é um conceito mais amplo possível. É um conceito mais amplo possível, porque pensa na fruição, no desfrute de direito sem comunicação. Você consegue imaginar? Seria uma dificuldade muito grande você conquistar, você poder exercer plenamente a sua cidadania, exercer plenamente os direitos e garantias fundamentais sem a possibilidade da comunicação. Então, é algo impensável. Então, imagina para a pessoa com deficiência. Então, todos os programas, todos os projetos, todas as políticas públicas, elas têm que visar incluir, né? A chamada inclusão. E, nesse sentido, a comunicação ela é fundamental. Então, esse conceito é importante para a gente. Abrange as línguas. Então, vamos lá. O que vai aparecer na nossa prova? Ó, comunicação abrange língua, visualização de texto, ou seja, todos os formatos possíveis que permitam a comunicação para facilitar a inclusão das pessoas com deficiência, para que elas possam exercer a sua cidadania, para que elas possam desfrutar plenamente os seus direitos, em igualdade de condições com as demais pessoas. O Braille, por exemplo, então você veja uma pessoa com deficiência visual, ela vai chegar num banheiro público e lá tem uma placa, né, escrito banheiro masculino e a outra banheiro feminino. Como que ela vai visualizar, como que ela vai saber, sem a ajuda de outra pessoa, que aí nós estamos falando já da dependência, né? Ou seja, ela não está exercendo o seu direito com independência, com autonomia, como é que ela vai identificar se não tiver em braille também na porta do banheiro público, dizendo, né, que ela possa entender que é um banheiro masculino. É um exemplo de algo que tem que ser pensado e estamos falando aqui apenas de comunicação. Ok, a comunicação tátil, falávamos anteriormente, os caracteres ampliados, os dispositivos de multimídia acessível, ou seja, a tecnologia sendo utilizada como um fator de inclusão. Olha que maravilha, né? Seria o mundo ideal, mas é o mundo que nós temos que buscar e por isso a norma, né? A norma programática, ou seja, ela visa que nós temos que alcançar um determinado objetivo. Ok. Assim como a linguagem simples, então não pode haver nenhum entrave, não pode ter nenhum imbróglio desnecessário que vai dificultar a vida das pessoas com deficiência. Escrita e oral, linguagem simples, sistemas auditivos, meios de voz digitalizada, então é a tecnologia sendo utilizada para facilitar a comunicação. Meios e formatos aumentativos, alternativos, ok? Utilizando aqui principalmente a tecnologia. O que eu quero que você sintetize desse conceito é que nós temos a comunicação e nós vamos ter um outro conceito, que é o conceito de língua, ok? Que é o conceito de língua. O conceito de comunicação, ele não é equivalente ao conceito de língua, porque o conceito de comunicação, ele é muito mais abrangente que o conceito de língua, ok? Então essa dica aí vale para a sua prova, para que você possa acertar uma questão que por acaso tente confundir esses dois conceitos. A língua ela vai abranger, então, línguas faladas e de sinais e outras formas de comunicação. Então aqui eu coloquei, né, o alfabeto de Libras como um exemplo, né, de língua de sinais, que muito utilizada e atualmente muitos profissionais se habilitando na língua de Libras e isso obviamente inclui um número cada vez maior de pessoas. Ok? Então, esses dois primeiros conceitos para a gente. Um conceito relacionado à discriminação. Então, o que seria para a Convenção a discriminação por motivo de deficiência? O que seria para a Convenção discriminação por motivo de deficiência? Como é que pode aparecer na nossa prova? Então, ó, palavrinha-chave para a gente. Qualquer diferenciação é uma palavra do bem. Anote aí naquele rol de palavras que eu estou ditando para você, que vão estar presentes nas questões da nossa prova. Quando falar discriminação, já lembra, ó, diferenciação. Qual é outra palavra que vai aparecer na questão? Exclusão. Então, a exclusão como contrário, como antônimo da inclusão. Então, se a palavra do bem é inclusão, vamos colocar aqui, ó,
inclusão. A palavra do mal é exclusão. Então, apareceu exclusão, é contrário totalmente aos conceitos presentes na convenção. E discriminação tem a ver com exclusão, tem a ver também com diferenciação. Agora perceba, eu falei anteriormente que uma das características dos seres humanos é a diversidade. Diversidade entre os seres humanos e diversidade na humanidade. Diversidade não tem a ver com diferenciação. São coisas diferentes e se contrapõem, ok? Eu entender que os seres humanos são diferentes, isso me permite ter uma visão não preconceituosa, não discriminatória. É o contrário. Já a diferenciação vai de encontro à discriminação, perfeito? Outra palavrinha que vai aparecer na nossa prova é a restrição, ou seja, qualquer restrição imposta baseada na deficiência de uma determinada pessoa também vai estar relacionada ao conceito de discriminação. Então eu diria para você que essas três palavras-chave, essas três palavras do mal vão estar presentes na questão que estiver falando sobre o conceito de discriminação. Diferenciação, exclusão ou restrição, ok? E aí tem o propósito, o efeito de impedir o reconhecimento, o desfrute, o exercício em igualdade de oportunidade com as demais pessoas dos direitos, né? Todos os direitos humanos, liberdades fundamentais, e aí nos diferentes campos, campo político, campo econômico, social, cultural, civil ou qualquer outro. Abrange todas as formas de discriminação. E aí aparece outra palavra-chave que nós vamos agora conceituar para você, que é a recusa da adaptação razoável. A recusa da adaptação razoável. Anota essa palavra também, essa palavra é muito importante para a nossa prova, juntamente com outros conceitos que vamos trabalhar em seguida, você vai ver que vai ter uma questão que vai trabalhar o conceito de adaptação razoável, ok? E o que seria então essa adaptação razoável? A adaptação razoável pega como exemplo a calçada, onde tem um acesso em parte dessa calçada para as pessoas com deficiência, né? Pessoa que tem uma dificuldade de mobilidade, ok? Então pega lá uma parte da calçada onde geralmente as pessoas elas teimam em estacionar seus carros, né? Elas deixam os carros estacionados naquelas rampas de acesso na calçada. O conceito mais abrangente relacionado à mobilidade, ou seja, uma sociedade e até mesmo, vamos colocar assim, um ambiente urbano que vai pensar no conceito de inclusão, seria o conceito de desenho universal. Imagine que toda a calçada ela deveria permitir o acesso a pessoas com deficiência e a pessoas sem deficiência, essa deficiência relacionada à dificuldade de mobilidade. Mas não foi feito assim. A cidade não foi pensada dessa forma. Não foi pensada sob um ponto de vista da acessibilidade. Quando a cidade foi criada lá atrás, ela não foi pensado o seu desenho urbanístico dentro do conceito do desenho universal. Ok. Então há a necessidade da adaptação razoável. Eu não posso agora pegar todo o dinheiro público, todo o orçamento e destinar para tornar uma cidade totalmente acessível à mobilidade das pessoas com deficiência. Mas eu posso promover adaptações razoáveis, cujo custo-benefício se justifiquem, para que essa parcela da população tenha acesso também aos direitos, por exemplo, o direito de locomoção. Perceberam então a diferença? Desenho universal seria o ideal. Eu tenho que pensar então projetos, eu tenho que pensar em ações, eu tenho que pensar de acordo com o conceito de desenho universal. Mas e o que já não foi pensado assim? Aí é o caso da adaptação razoável. Vamos conceituar para ficar claro para a gente? Significa as modificações e os ajustes necessários e adequados que não acarretem, olha aqui, ó, modificações é algo que já está pronto. Concorda comigo? Tranquilo, né? E os ajustes, ou seja, ajuste é também obra pronta, obra concluída. Eu tenho que fazer ajustes necessários e adequados que não acarretem, importante demais essa parte. Ou seja, não é qualquer tipo de ajuste, não é qualquer tipo de modificação. Se trouxer um ônus desproporcional, ou seja, o ajuste é mais caro do que a obra, será que é razoável? Não, não é razoável, ok? Então é desproporcional. Aí não vai estar dentro do conceito de adaptação razoável. Então não pode acarretar ônus desproporcional
ou indevido, né? Ou indevido. Aí eu vou desviar um dinheiro público para atender uma demanda das pessoas com deficiência. Não, né? Não, de jeito nenhum. Desvio de finalidade. Então é indevido. O indevido também não pode. Quando requerido em cada caso específico, a fim de assegurar sempre, né, que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. É aquele princípio da equidade. Todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. O que eu chamo a sua atenção? A diferença do conceito de adaptação razoável do desenho universal nós já estabelecemos, mas a adaptação razoável vai ser destinada às pessoas com deficiência. Repito, a adaptação razoável vai ser destinada, vai ter como destinatário pessoas com deficiência. Já o desenho universal, não. E é isso que nós vamos ver agora na definição do conceito de desenho universal. Significa a concepção, vamos lá, concepção, ou seja, eu tenho que pensar antes, né? Eu vou pensar em produtos, em ambientes, em programas, em serviços. É antes do produto pronto, é antes do programa pronto. Então é na concepção, é no projeto, ok? Produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados na maior medida possível por todas as pessoas, sem exceção, todas as pessoas. Isso inclui as pessoas com deficiência e as pessoas sem deficiência. Todas as pessoas, ao mesmo tempo. Então eu tenho que ter um produto, um ambiente, um programa, um serviço que atenda à demanda geral da população e não a casos específicos, a casos particulares, ok? Então tá aqui a grande diferença para a gente. Sem a necessidade de adaptação ou projeto específico para atender uma parcela determinada da população. Então, enquanto a adaptação razoável é a própria adaptação, no desenho universal, se eu tenho necessidade de adaptação ou de um projeto específico para atender uma demanda de uma parcela da população, eu não estou falando de desenho universal. Eu estou indo de encontro ao conceito de desenho universal. Então aqui, ó, sem necessidade de adaptação ou projeto específico. O examinador ele gosta de brincar, pessoal, com esses termos. Então você vai ver na sua prova, ele vai mudar uma palavrinha, ele vai dizer assim, ó, com necessidade de adaptação ao projeto específico. É desenho universal? Não, não é desenho universal, ok? O desenho universal, por sua vez, veja, é importante esse senão que vai aparecer aqui no final do conceito. O desenho universal não excluirá as ajudas técnicas para grupos específicos de pessoas com deficiência quando necessário. Por exemplo, assistência animal, assistência humana para determinados casos específicos de pessoas com deficiência, ok? Então, não exclui ajuda técnica, não exclui ajuda... Coloca um asterisco aí, coloca um asterisco, porque isso pode confundir muita gente. Não você, né? Mas coloca aí, ó, um asterisco aqui nessa parte. Desenho universal não excluirá ajuda técnica para grupo específico de pessoas com deficiência quando necessárias. E eu espero que esse exemplo tenha ficado claro para você. Aqui embaixo um desenho onde a gente pode visualizar, né, qual seria a diferença entre um conceito de acessibilidade e um conceito de desenho universal. Então, no primeiro desenho aqui nós temos então um telefone público adaptado à necessidade específica de uma determinada pessoa, que é portadora de uma deficiência, ok? Aqui uma cadeirante. Já no outro desenho, no conceito universal, nós temos então uma medida que vai atender a todas as pessoas sem exceção, sem a necessidade de adaptação ou de projeto específico. Quer ver um outro exemplo? Aquela porta automática dos aeroportos que vão abrir-se com sensor de presença. Então, sem a necessidade, por exemplo, do acesso manual, sem a necessidade que a pessoa esteja enquadrada numa determinada faixa de altura. Ela vai abrir automaticamente de acordo com o sensor instalado que vai detectar a presença. É um outro exemplo do conceito de desenho universal. Ficou claro para a gente? Ok. Agora veja, Banca CESP ela tem uma característica. Qual é a característica? Questão incompleta, quando o conceito ele não está escrito da forma completa,
A banca CESP ela não considera a questão errada. Por isso, não adianta você tentar decorar o conceito, né, de A a 5. É melhor você entender pela explicação que eu estou te dando. Quer ver um exemplo do que eu estou falando? Se, por acaso, ó, vamos voltar aqui um slide. Se, por acaso, no conceito de adaptação razoável, né, a banca disser, significa a modificação ou ajuste necessário e adequado que não acarretem ônus desproporcional ou indevido, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar seus direitos. Ora, eu retirei aqui essa parte, ó, o aposto aqui, ó, quando requeridos em cada caso. Isso torna a questão errada? Não, para a banca CESP não vai tornar a questão errada, ok? Então, muito cuidado com esse tipo de casca de banana. Muita gente fica tentando decorar e aí erra a questão de bobeira. Mas isso é coisa de meia boca, porque aqui não. Aqui a gente dá o conceito e explica quais são as possibilidades do examinador trabalhar isso na prova. Então, você não tem desculpa, ok? Beleza, então a questão galinha morta pra gente. Tá lá a galinha, é só você jogar no panelão, tá bom? E agora, encerrando esse nosso primeiro encontro, para que você possa respirar um pouco, ir lá tomar um café, né, beber uma água, quais são os princípios gerais da convenção? E esses princípios, eles vão nortear a adaptação necessária, a adequabilidade necessária das legislações dos Estados-partes, ou seja, para que as legislações nacionais não estejam de encontro àquilo que está previsto na convenção. Então vamos lá? O primeiro princípio, o respeito pela dignidade. Ora, isso aqui é relacionada a todas as pessoas, né? Então, a dignidade da pessoa humana, nós vamos ter lá nos princípios presentes na nossa Constituição, do artigo 1º ao 4º, você vai ter lá a dignidade da pessoa humana, ok? Vamos lá. Autonomia individual, isso aqui é próprio para as pessoas com deficiência. Autonomia individual. Autonomia individual. As pessoas com deficiência, elas precisam, para gozar plenamente dos seus direitos e garantias fundamentais, elas precisam de autonomia, elas precisam de protagonismo, ok? E também autonomia relacionada à sua independência. Porque falar nos ajustes necessários, falar nas adaptações necessárias, falar de barreiras, ok? Falar de impedimentos naturais, sem falar de independência, né, em contrapartida, é você tentar tapar o sol com a peneira. Então só faz sentido falar em direitos da pessoa com deficiência quando esses direitos trazem consigo num pacote a dignidade, a autonomia e a independência para o desfrute desses direitos, ok? Outro ponto muito batido pra gente, a não discriminação, né? E aí, cuidado com aquela palavrinha que eu falei para vocês, que seria uma palavrinha do bem, mas a banca pode colocar como uma palavra do mal também, que seria a discriminação positiva. Que dentro das políticas públicas estabelecidas pelo Estado, nós temos as chamadas ações afirmativas. Ações afirmativas são ações destinadas a um determinado segmento, a um determinado grupo, tentando exatamente tornar o acesso a um determinado direito mais equânime, né, mais igual. Então, para isso, o Estado ele vai adotar algumas políticas direcionadas para uma parcela da população. Por exemplo, a lei de cotas. Vamos colocar um exemplo bem genérico. Ok? Então, a não discriminação, cuidado para você não confundir, por exemplo, com discriminação. Vamos colocar aqui, anote aí. Discriminação positiva. Né? Positiva. Que vai ter o mesmo sentido de ação afirmativa. Ok? Ação afirmativa. Afirmativa. Tá joia? Então, não confunda esses dois conceitos. A não discriminação, então você não pode discriminar por qualquer motivo pessoa com deficiência, ok? Plena e efetiva participação e inclusão na sociedade. Ó, as duas palavrinhas que eu já tinha colocado para você como palavras do bem, participação e inclusão. Todas as ações do Estado, todas as políticas têm que estar baseadas nesse verdadeiro farol, participação e inclusão. Tudo que nos for, né, dirigido
tem que ter a nossa participação, nosso envolvimento, nosso consentimento. Esse é o pensamento. Respeito pela diversidade humana. Então, buscarmos a conscientização. O mundo já está, né, cheio de problema, então a guerra é iminente, né, o norte-coreano lá, o Kim Jong-un, né, o cara maluco, aí tem o Trump do outro lado, também fazendo ameaças. Então, nós estamos vivendo um momento muito conturbado. Nós estamos vivendo um momento onde a Europa está se fechando cada vez mais, então os partidos de extrema-direita estão ganhando espaço, não é isso? Então nós temos que ter cuidado. E aí no nosso dia a dia a gente pensa assim, o que eu posso fazer, né? Contribuir para melhorar a minha sociedade, o lugar onde eu vivo, o meu bairro, a minha própria família. Pessoal, menos, né? Então, diversidade humana e da humanidade. Nós temos que ter essa percepção, nós temos que ter essa compreensão, né, que o outro, ele é diferente, por isso ele é o outro. Então nós temos que respeitar acima de tudo, ok? Aqui, igualdade de oportunidades, é o que nós estamos falando da equidade, né? Da equidade, ok? A acessibilidade, essa acessibilidade não está só relacionada à mobilidade, não. Nós falamos da comunicação, nós falamos de outros pontos importantes relacionados ao acesso para que nós possamos plenamente exercer direitos em se tratando de pessoas com deficiência. A acessibilidade é um aspecto muito relevante. A igualdade entre homem e mulher. Então, veja, a convenção ela não foi omissa ao abordar a questão de gênero e ao abordar também os problemas enfrentados na infância. Veja, se as pessoas com deficiência elas sofrem preconceito, as mulheres com deficiência sofrem um duplo preconceito. Preconceito pela deficiência e o preconceito pela questão de gênero, ainda muito presente na maioria dos países. O nosso país aqui não é diferente, né? Haja vista aí a desigualdade, por exemplo, quando a gente fala das mulheres no mercado de trabalho. Exercendo as mesmas funções, elas recebem menos que os homens. E imagina as mulheres com deficiência. Então, elas sofrem duplamente esse preconceito. Então, por isso, a necessidade de um tratamento diferenciado para tentar corrigir essa distorção. E também a questão das crianças, que por muito tempo, como eu falei anteriormente, né, foram tratadas apenas de forma assistencialista, sem o respeito e sem a condição de desenvolver-se plenamente. Então, um outro fator muito importante. E aqui é colocado na própria convenção a preservação da sua identidade, é um fator muito relevante relacionado aí às crianças, ok? Então, esses são os pontos iniciais que nós trabalhamos relativo à convenção. Vamos ter mais 3 encontros para que nós possamos esgotar esse assunto. É um dos assuntos mais importantes do nosso edital, juntamente com as políticas de promoção para as pessoas com deficiência, a política de inclusão, são os 2 assuntos mais relevantes. Então, a maior parte das questões vão se concentrar nesses 2 primeiros tópicos. Então, é necessário que nós tenhamos essa introdução com um pouco mais de calma, um pouco mais de tranquilidade, e à medida que formos evoluindo nos assuntos, a gente dá uma celeridade maior, ok? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.